Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 2015, com a privatização, é definida uma estratégia para a TAP. Ainda não estava na TAP na altura, mas a partir do momento em que entra, herda essa estratégia. E essa estratégia passou desde logo por prescindir de 12 A350 e decidir-se a aquisição dos 53 Airbus Neo, que seriam supostamente mais modernos e até com eficiência em matéria de combustível, etc. Esta estratégia fazia sentido ou não fazia sentido? A TAP beneficiou ou não com essa estratégia? Pelo menos durante o tempo em que esteve na TAP, terá percebido se isso era interessante para a TAP ou não. E perguntar também se alguém lhe referiu em algum momento que estes Neo podiam ter sido adquiridos por um valor superior àquilo que seriam valores de mercado. Alguma vez ouviu esta história durante o tempo em que esteve na companhia? Teve acesso à avaliação que foi feita dos Neo em 2015? O que é que sabe sobre as alegadas informações trazidas a público por algumas pessoas dizendo ou acusando de que os Neo teriam sido comprados acima do preço de mercado? Depois, sobre a capitalização dos 226 milhões de euros, tinha ou não conhecimento, a partir do momento em que entra na empresa, como é que tinha sido feita esta capitalização, o que é que ela pressupunha, desde logo a constituição de uma comissão paritária? Alguma vez ouviu falar dessa comissão? Ela reuniu? Era composta por quem? Porquê é que não reuniu? Alguém se desinteressou dessa comissão? Também numa ata do Conselho de Administração da SGPS, a determinada altura, a engenheira Alexandra Reis, e eu trago aqui este tema porque é um tema que gerou discordância com a CEO demitida, a engenheira Christine Omier Weidner, relativamente à mudança da sede do campus. E é feito um estudo que durou vários meses, em que são colocadas, para terminar, são colocadas em cima da mesa várias hipóteses, vários cenários, A, B, C, e há um membro da administração que traz o cenário D com as autarquias. Muito obrigado, Sr. Deputado. Que conclusões é que tiraram sobre essa matéria e se decidiram ou tinham algum encaminhamento sobre essa matéria? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. As minhas desculpas. Senhor Deputado, como aqui há um conjunto de questões muito interessante, como aliás todos os outros senhores deputados, quando eu iniciei funções na TAP em 2017, a estratégia estava definida, o business plan, o plano de negócio estava também bem delineado, pareceu-me bem fundamentado, e a estratégia parecia fazer todo o sentido. Não podemos ignorar a posição geográfica em que Portugal está. Estamos na extremidade ocidental da Europa e, portanto, uma posição privilegiada para aceder a mercados como a América do Norte, a América do Sul e mesmo a África. Claro que a Ásia não deveria, em teoria, ser descartada, mas num ou outro ponto não fazia parte, de facto, da estratégia fundamental da TAP. Embora chegasse a ser planeado um voo para Pequim, que devia, nessa altura, em 2017, que se devia iniciar em 2021, 2022. Percebe-se porque é que não se iniciou, não é? Porque, entretanto, aconteceu a pandemia e também chegaram a ser estudados destinos na Índia, mas nada disso foi por diante. Mas isto era lateral, obviamente, a nossa posição geográfica não é a mesma que os países que estão no leste da Europa, não é? E que esses têm muito maior facilidade em voar para a Ásia. E, portanto, fazia sentido, e a troca de aeronaves também fez sentido, em minha opinião, porque aí, por aquilo que soube, olha, através, por exemplo, do Sr. Engenheiro Fernando Pinto, é que os A350 só eram melhores em termos de utilização e mais eficientes do que os A330, que foram comprados, se a TAP tivesse em voos superiores a 11 horas de duração. Ora, a TAP só tinha 2 destinos na altura, que eram Porto Alegre e Maputo, e não era sempre que eram superiores a 11 horas, dependia das condições atmosféricas. Depois passou a ter um terceiro, São Francisco. Mesmo assim, eu fui no voo inaugural a São Francisco e antes de aterrarmos tive a oportunidade de ir ao cockpit
e o combustível que ainda restava dava para mais algumas horas de voo. Portanto, isso eram boas notícias. Portanto, sim, a estratégia parecia fazer todo o sentido. Nunca tive qualquer indicação de que os aviões tivessem sido comprados, estivessem mais caros do que o chamado preço de mercado. E isto, vamos lá ver, quando os aviões são... a operação foi feita em 2015, eu não estava na TAP, não tinha ouvido falar nela, não soube, mas depois, na verdade, os aviões, quando começam, são definidas condições naquela altura, mas depois, quando os aviões começam a chegar, é que eles são financiados pelos chamados lessors, é assim que funciona na aviação. Senhor Deputado, não haveria nenhum lessor que fosse financiar uma aeronave que achasse que estava com um preço mais caro do que aquilo que era o preço de mercado. Portanto, essa era a melhor garantia. E como os interesses dos lessors o interesse dos lessors em financiar as aeronaves que iam chegando eram grandes, o interesse dos lessors era grande, ouça, nós nunca... Essa, como lhe digo, foi uma questão que nunca se colocou. Portanto, se o preço fosse 10% ou 20% acima, não me parece. Agora, importante também foi, obviamente, a presença do Estado a presença do Estado na TAP para os investidores, fossem eles lessors ou tivessem uma natureza mais financeira. Eu recordo-me de que no roadshow que fizemos em 2019 com as emissões obrigacionistas, eu também me juntei ao roadshow porque eu era o chairman e era apontado pelo Estado, e garanto-me que a presença do Estado teve um papel muito tranquilizador e incentivou muitos investidores a apostarem na TAP, nomeadamente internacionais. Sobre a comissão paritária, devo dizer-lhe que só ouvi falar nela agora há poucas semanas, não tive conhecimento dela, mas, atenção, nós encontramos uma TAP que tinha regras de governance muito baixas, muito fracas, se por assim dizer, e foi por isso que implementámos tudo aquilo que eu referi na minha declaração inicial, como modo de podermos também tentar o mais possível controlar a gestão, que é esse o papel também do Conselho de Administração, não é? De check and balance, e por isso todas aquelas comissões foram criadas. Esta, em particular, eu não tenho memória de ter ouvido falar nela, mas tivemos outros instrumentos que nos permitiram um grau de controle que foi aquele que se veio a realizar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos agora... Sr. Deputado. Talvez... Sr. Deputado Carvalho, faz favor. A questão do campus... Se puder, faz favor, Sr. Doutor. Peço desculpa, eu essa não tomei nota e, portanto, passou-me. Não, nós nunca tomamos nenhuma decisão quanto à mudança de instalações no campus e ao Sr. Deputado, nós estávamos a lutar pela sobrevivência da TAP. Não nos pareceu que a alteração das instalações da TAP naquela altura, quando estávamos a lutar por preservar postos de trabalho, estávamos a tentar manter a TAP à tona d'água, fosse a nossa prioridade. Portanto, sim, as análises iam sendo realizadas, mas eu não tenho nada a ideia de que uma decisão estivesse para breve. E pelo menos até eu sair não foi tomada nenhuma decisão. Muito obrigado.